o fruto do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílios cristãos. Rogai por nós. Também do Senhor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que essa aula é oportuna pela efeméride, né? E também tem como encaixar ela um pouco na linha das aulas que eu costumo dar. Naquela questão, eu chamo de as coisas que mudaram, né? E aí dá para falar de quase tudo, porque quase tudo mudou. Então, também a festa de Cristo Rei não passou incólume aí pelas reformas todas, e a coisa foi bastante interessante aqui, porque houve uma mudança também de concepção da festa. Mas acho que vale falar, por ela ter aí, está fazendo 100 anos da encíclica que determinou, né, que decretou a existência da festa. 100 anos da encíclica, né? Eu vi um pessoal falando que foi 100 anos da festa, mas a encíclica foi publicada em dezembro, então a primeira festa foi em 26. Se quiserem comemorar 100 anos da festa, é só ano que vem. Esse ano é 100 anos da encíclica que decretou a festa. Bom, a estrutura da aula vai ser, acho que bastante simples. A ideia é falar um pouco do contexto, o que motivou o Papa Pio XI a escrever a encíclica, o que ela diz, mais ou menos, passar brevemente pelo embasamento teológico, digamos assim, dessa realeza de Nosso Senhor, e aí falar das mudanças, né? Acho que é bastante simples, não pretendo aqui fazer um grande tratado, apesar do nome da aula, não pretendo fazer um grande tratado sobre a realeza de Nosso Senhor. Posso recomendar alguma bibliografia, tem uns estudos daquele padre ligado a São Pio X, padre Camel, é um dominicano, ele escreve sobre as grandezas de Nosso Senhor, tem umas coisas muito boas lá, tem São Tomás, enfim, é algo, não é dogma, mas acho que não vai sair nenhuma nota doutrinal recomendando que não se chame Nosso Senhor de Rei, né? Acho que essa é bem fácil de entender, né? Como era o mundo em 1925, né, o ano em que foi publicada esta encíclica? Era um ano santo, era um ano de jubileu, tal qual agora. Um ano na Europa saindo da guerra, né? A guerra tinha ainda se sentia o aroma da guerra na Europa. As nações, né, os países começavam a se reconstruir, a se reposicionar geopoliticamente, digamos assim. Então, começava-se agora, né, sabendo o que aconteceu, né? Tem um professor que fala, né, em retrospecto tudo era óbvio, né? Olhando para trás era óbvio que isso ia acontecer, mas essa década de 20 é uma década em que a Europa vai se reposicionando para mais um grande conflito que vai ter depois. As ideologias materialistas vão ganhando muito espaço. A gente vê a Rússia já soviética, né, pós-revolução. A gente vê os estados nacionais, o nacionalismo materialista de Itália e Alemanha ganhando corpo com o nazismo, com fascismo. A gente vê perseguição à religião na França, né, questão com as ordens religiosas, e mesmo aqui na América, na década de 20, que nós temos o problema lá no México, né, com os cristeiros, que inclusive vira um lema deles, né, Viva Cristo Rei, né, também tem alguma ligação com isso aqui. Então, um laicismo muito grande, o Papa vai falar muito disso na encíclica, ele vai chamar de laicismo ou secularismo, né, essa quebra de vínculo do poder temporal com o poder espiritual, né? E aqui ele chama, né, de bolsões de perseguição, né? México, Rússia Soviética, França Republicana. Eu falei deixa eu aproveitar para dar a bibliografia, senão depois no final eu esqueço e parece que eu que aprendi isso, que sei isso aqui tudo. Vamos lá. Primeiro, é baseado num paper, né, num trabalho científico mesmo, muito interessante, chamado
The Revision of the Feast of Christ the King. Eu vou deixar até com o Frei depois, acho que ele vai gostar de estudar, porque fala bastante do breviário aqui, mas claro, quem quiser, eu posso mandar o PDF. De um artigo que saiu esse ano do Dr. Kwasniewski, que eu também uso bastante como fonte, e também de um outro professor, pesquisador, Michael Foley. Depois podemos deixar os links, né, para a aula. Mas enfim, eu fiz um amarrado do que tem nos 13 aí. Bom, então nós vemos esse aumento do secularismo e da perseguição da religião no Ocidente, digamos assim, e nós já vamos vendo também, dentro do magistério da Igreja, uma certa reação, já desde Gregório XVI, contra esses problemas, né? A Igreja vai notando e percebendo que isso está acontecendo. Então, desde Gregório XVI, passando por Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, acho que menos, a condenação desses erros modernos, né? Então, com esses papas que nós vamos ter os sílabos, a Quanta Cura, a Immortale Dei, Annum Sacrum, todas as encíclicas de Leão XIII e, notadamente, depois, né, a Patiendi com São Pio X. Mas todos esses papas, desde Gregório XVI, de certa forma, já notando este problema do laicismo dentro da Igreja e escrevendo documentos a respeito. Mas vai ser com Pio XI que esse combate vai chegar no seu auge, né? Leão XIII chega escrevendo: o Império de Cristo abrange a todos, não apenas os batizados, né? Aqui é meio que uma paráfrase, ele não fala com essas palavras, não devia ter colocado entre aspas, mas ele vai dizer que está submetido ao reino de Nosso Senhor, não somente os batizados, como os não batizados, como os hereges, como os cismáticos, como os pagãos, como os governos, tudo, né? Tudo está submetido ao governo de Nosso Senhor, ele explica depois. E aí Pio XI, na década de 20, vê que a coisa começa a sair um pouco do controle, sobretudo com a União Soviética, com França, com Alemanha e com Itália, e resolve ficar uma pedra, né? traçar uma linha. Uma coisa interessante, Dom Lefebvre vai falar muito nos anos 70, 80, né? nas pregações dele, que as grandes conversões, né, dos países, né, das nações, sempre vieram quando os governos também se convertiam, né? Então ele vai falar de Clovis, Santo Estevão, São Luís IX, claro. Então, no sentido contrário, né, a igreja aqui, sabendo disso, Dom Lefebvre vai falar isso depois, mas é claro que os papas sabiam disso. A partir do momento que eles veem os governos, né, os países politicamente se desviando da igreja, eles começam a notar que isso pode ser um problema grande, né? Então, Pio XI faz um diagnóstico, né? Que a primeira encíclica do pontificado dele vai dizer que a verdadeira paz, né? Ele vira papa em 1922, tá? Então a guerra tinha acabado de acabar, e ele vai dizer nessa primeira encíclica dele que a paz no mundo só virá com o reinado de Nosso Senhor. Mas esta não é a encíclica que ele institui a festa, né? Ele vai instituir na Quas Primas, que significa como na primeira, né? Então ele está dizendo, olha, como eu falei na minha primeira encíclica, a paz só vai vir com o reinado de Nosso Senhor. Então, vamos tratar do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso chama Quas Primas, né? Você sabe, os documentos da igreja, historicamente, né, tem o nome das 2 ou 3 primeiras palavras. Ele abre o documento dizendo como dito no meu primeiro documento, né, na minha primeira encíclica. Ele vai então vai fazer o documento não é grande, mas é bastante objetivo e muito bem fundamentado nas razões teológicas e na questão prática, né, do que ele quer fazer. E ele é muito certeiro, muito interessante o que ele fala. Ele fala mais ou menos o seguinte: olha, se eu preciso desenvolver uma tese, eu preciso que o povo seja ensinado
de alguma coisa, eu preciso que os bispos tomem determinada atitude, evitem determinado erro, os documentos funcionam muito bem. Eu publico aqui uma encíclica, uma carta aos bispos, faço um moto próprio, legislo alguma coisa. Mas se eu quero fazer com que o povo de Deus, né, ele chama assim, né, com que toda a orbe católica compreenda alguma coisa, o jeito mais eficaz é através da liturgia. Então eu não vou fazer simplesmente um documento provando teologicamente que Cristo é rei. Eu vou criar uma festa litúrgica exaltando a realeza de Nosso Senhor. E aí sim, isso sim penetra nas mentes e nos corações do povo católico. Então ele foi bastante hábil nesse sentido, e é aí que nasce a Aquas Primas. Ele diz isso, né, na encíclica. Vou ter alguns trechos aqui. Ele é bastante incisivo, né, nas palavras. A gente às vezes se detém nos documentos mais recentes da igreja para entender o estado das coisas, né? A gente acaba se acostumando às vezes com os documentos que vão, voltam, não dizem nada, né? Tem que olhar, virar de ponta cabeça para entender o que está querendo dizer. Aqui é bem a moda antiga, assim, bem direto e reto. Bom, ele vai dizer isso logo nos primeiros parágrafos, né? Este aluvião de males sobre o universo provém de terem a maior parte dos homens se afastado, assim na vida particular como na vida pública, de Jesus Cristo e sua lei sacrossanta. Inútil era esperar a paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusassem a reconhecer e proclamar a soberania de Nosso Senhor. E aí eu não falei a data, né? 11 de dezembro de 25. Né? Então, daqui a 4 semanas, vai completar 100 anos do documento. Aqui interessante essa edição da encíclica na Polônia, que a imagem da capa é o sonho de Dom Bosco, né? Interessante. Ele vai dizer: fazemos prescrevendo ao universo católico o culto de Cristo Rei. A peste de nossos tempos é o chamado laicismo, com seus erros e atentados criminosos. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações. Negou-se, portanto, à Igreja o direito de ensinar ao gênero humano, de legislar e reger os povos em ordem à bem-aventurança eterna. Ou seja, a partir do momento que você separa a Igreja do Estado e deixa o Estado tomar conta das coisas temporais, você impede que a Igreja faça o que ela tem que fazer, né? Ensinar e legislar e reger os povos em ordem da salvação, né? O Estado tem que ser um auxiliar da salvação das almas para a Igreja, né? Auxiliar a Igreja na salvação das almas. Aí ele continua: excluídos da legislação e dos negócios públicos, Deus e Jesus Cristo ruiu o próprio fundamento da autoridade, em consequência de estar removida a razão fundamental do direito, né? Se é de Deus, de Nosso Senhor, que emana o próprio direito natural, que é de onde vai emanar todo o resto do direito, a partir do momento que você aparta eles da sociedade, você perdeu a fonte do direito, da verdade e da justiça, e aí óbvio que tudo vai começar a ruir e a desmoronar, né? É interessante porque faz 100 anos que ele escreveu isso, a situação só piorou e nós vemos os frutos, né? Se naquela época era evidente, quão mais não é agora, né? Os frutos sobremodo amargos que esta apostasia dos indivíduos e dos estados que desertam a Cristo produziu são germes de ódio esparsos por toda parte, as invejas e rivalidades entre nações que alimentam as discórdias internacionais e dificultam ainda agora a restauração da paz. Nada pode, pelo que nos parece, conseguir melhor este resultado, ou seja, reverter, né, este problema, do que a instituição de uma festa própria e especial em honra de Cristo Rei. Portanto, em virtude de nossa autoridade apostólica, instituímos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, mandando que seja celebrada todo ano, no mundo inteiro, no último domingo de outubro, logo antes da solenidade de Todos os Santos. Depois vou entrar um pouco nesse detalhe. Queremos que o povo, desimpedido de suas ocupações ordinárias e animado de santa alegria, possa dar a Cristo, como a seu Senhor e soberano, um manifesto testemunho de obediência.
Uma festa anualmente celebrada por todos os povos em homenagem a Cristo Rei será sobremaneira eficaz para condenar e ressarcir de algum modo esta apostasia pública tão desastrada para as nações, gerada pelo laicismo. Finalmente, mais apropriado nos pareceu o último domingo de outubro, porque este domingo, em certo modo, encerra o ciclo do ano litúrgico, destarte os mistérios da vida de Jesus Cristo, comemorados no decorrer do ano que finda, terão na solenidade de Cristo Rei seu termo e coroa, e antes de celebrar a glória de todos os santos, a liturgia proclamará e enaltecerá a glória daquele que, em todos os santos e em todos os eleitos, triunfa. É bastante bonito e é bastante importante, porque, e aí eu vou trazer uma contraposição atual. Num dos artigos que eu estava pesquisando, o autor traz um recado de um padre de uma diocese do Tennessee, nos Estados Unidos, em que ele diz o seguinte, num recado paroquial, né? Um e-mail para os paroquianos. Nosso movimento, Unidade de Fé, festejará a festa de Cristo Rei no novo calendário, ou seja, 23 de novembro de 2025. Essa festa foi uma adição recente ao calendário, em 1925, quando foi colocada no último domingo de outubro. A Igreja, desde então, determinou que é mais adequado, ao final do ano litúrgico, celebrar quando Cristo virá em sua glória para reinar. O discernimento da Igreja ao mover a festa não é mau nem ruim. Na verdade, vemos grande bem nisso. Sua localização original, no último domingo de outubro, foi um tanto arbitrária. O último domingo do ano litúrgico tem mais propósito. Podemos ver sabedoria no novo modo. Ele diz que foi de modo arbitrário. Parece arbitrário, né? O Pio XI escrevendo por que ele quer que seja no último domingo de outubro. Não é nem um pouco arbitrário, não é? É curioso porque, e se eu vi uma explicação. Ele é uma paróquia em que o padre, ele descreve como o padre quer fazer um esforço de fazer o que a Traditionis Custodes pede, que é integrar o pessoal do rito antigo no rito novo. Então tem lá o rito antigo, mas ele quer fazer com que eles vão, vão se, como se diz? Fazer para isso é trocar o dia da festa. Isso, claro, exato. Torná-los menos católicos. E é curioso isso, eu vi uma explicação dos padres do Instituto Cristo Rei, devem estudar bastante o tema, e eles falam o seguinte, né? Ao longo do ano litúrgico, nós começamos pelo Advento, passamos ali por todas as festas do ciclo do Natal, temos a Epifania, temos um breve período verde, depois entramos num ciclo bastante também focado nas grandes festas de Nosso Senhor, Quaresma, Páscoa, e aí vamos, né? Vamos quase até o meio do ano. Aí nós começamos a ter Santíssima Trindade, Corpus Christi, que são em junho, via de regra. Nós vamos ter em julho o Sagrado Coração, Preciosíssimo Sangue, a Transfiguração, a Santa Cruz, devo estar esquecendo de algum. A Santa Cruz em setembro. Então nós vamos tendo uma festa grande de Nosso Senhor, relevante de Nosso Senhor, que remete a Nosso Senhor por mês. Até que se chega na festa da Santa Cruz em setembro, e aí não tinha mais nada, nós celebramos tudo de Nosso Senhor, de certa forma, né? Nós passamos pelo Advento, passamos pela Páscoa, passamos pelas grandes festas depois que remetem a grandes eventos da vida de Nosso Senhor, né? Ou grandes devoções, Sagrado Coração, o Preciosíssimo Sangue, etc. Então, o que o Papa está dizendo aqui é, vamos coroar, nós passamos já o ano inteiro, já vimos tudo, falta agora, então nós vamos fechar isso com chave de ouro, vamos então comemorar a realeza de Nosso Senhor. Ele que é rei disso tudo, vamos literalmente coroar e encerrar o ano. E olha só que conveniente, vamos colocar no último domingo de outubro, porque a festa de Todos os Santos é 1º de novembro. Então, obrigatoriamente, na pior das hipóteses, que acho que acontece, não vai nem ser no que vem, porque no que vem é bissexto. Mas enfim, num ano em que 1º de novembro caia num domingo, no máximo 6 dias antes. Mas na maioria das vezes vai ser bem perto, né? A festa de Cristo Rei com a festa de Todos os Santos. Então fica quase que umas vésperas, né? As vésperas de Todos os Santos, quase que a festa de Cristo Rei. E, como o Papa diz aqui, por quê? Porque é dele que vai emanar
né? É da realeza de Nosso Senhor. É por Ele ser o Rei do Universo que este reino se manifesta por todos os seus santos, né? E aí nós entramos no mês de novembro, que é o mês das almas, né? E aí sim nós encerramos o ano litúrgico, né? Nós falamos das almas, é o mês que tem as festas de todos os fiéis defuntos de todas as ordens religiosas, todos os fiéis defuntos de modo geral, de todos os santos, que também são as almas. E aí no último domingo do ano litúrgico, nós falamos do juízo final, certo? Aí faz bastante sentido, né? Eu falo do juízo final no último domingo do ano litúrgico. E qual que é o tema do primeiro domingo do ano litúrgico, do Advento? É o juízo final também, né? É o primeiro domingo do Advento, vai falar do fim dos tempos também, né? Então, a coisa fica bem amarradinha. Tudo isso para 100 anos depois, o padre vem dizer que a data que a escolha foi arbitrária e que essa nova é muito melhor, né? Mas nós vamos ver que há um motivo para ter sido mudado, né? A mudança também não foi arbitrária, assim como a escolha do último domingo de outubro não foi, a mudança também não foi. Aqui, só um comentário, eu não sei se o nome correto é desenho, é um desenho, mas eu não sei se chama de desenho, mas isso é de um breviário da Idade Média, desculpa chamar assim, mas esse desenho foi encomendado por Carlos Magno, né? Mostra aqui Cristo nessa posição majestática, né? Sempre que Cristo está sentado em um trono com um livro e com os 3 dedos, né? De certa forma como no Pantocrátor também, ele está sendo exaltada ali a realeza de Nosso Senhor, né? Na encíclica, o Papa vai passar pelos fundamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos padres da Igreja e até do magistério recente. Não pretendo aqui ser exaustivo, acho que é um conceito fácil de entender, né? Como eu falei, ao contrário da corredenção e da mediação das graças, que parece que é algo restrito aos eruditos, né? Algumas passagens do Antigo Testamento, né? Se referindo a Nosso Senhor, dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra, um reino que jamais será destruído, o principado está sobre seus ombros. Aqui em Números e Salmos juntos, né? Que Cristo seja Rei, não lemos nós na Escritura, desculpa, isso está na encíclica, né? O Papa falando, que Cristo seja Rei, não o lemos nós na Escritura. Ele é o dominador oriundo de Jacó, ele é o Rei dado pelo Pai a Sião, sua santa montanha, para receber em herança as nações e dilatar seu domínio até os confins da terra. No Novo Testamento, o anjo anuncia que o reino não terá fim. Nosso Senhor afirma a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Inclusive essa é a leitura do Evangelho da festa de Cristo Rei. Entrega aos apóstolos a missão de ensinar todas as nações, ou seja, ele tem autoridade sobre estas nações. No Apocalipse ele vai ser referido como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. São Paulo vai dizer, cumpre que ele reine até o fim dos tempos, quando arrojar todos os seus inimigos sobre os pés de Deus e do Pai. E aqui uma citação da patrística, numa palavra, possui domínio de todas as criaturas, não por ter arrebatado com violência, mas em virtude de sua essência e natureza. É bastante profundo isso, né? A essência de Deus é ser o Rei. Uma coisa importante de todas as passagens, e que o Papa vai focar muito, né? Pensando no contexto que a gente falou dos problemas dos países, etc. O Papa está bastante preocupado e o objetivo maior aqui é demonstrar que Nosso Senhor ele é de fato o Rei o Rei da sociedade, digamos assim. Então nós ouvimos muito hoje que Cristo deve reinar nos nossos corações. É verdade, claro que deve, né? Se Nosso Senhor reina dentro de nós, se nós deixamos que Ele reine dentro de nós, quanto mais nós vamos nos santificar, e quão ótimo isso será para tudo, né? Ou nós ouvimos o extremo oposto, que Cristo é Rei do universo, sempre numa concepção meio etérea, assim, né? Rei de tudo, né? Rei de todas as coisas. Não é mentira, é claro que Ele é Rei do universo, e é claro que Ele deve reinar nos nossos corações. Não é disso que Pio XI está falando, ele não nega isso, mas ele está falando, olha, Cristo é Rei das nações, Ele manda
nos estados. Os estados não podem se separar do que Nosso Senhor diz. Né? A sociedade não pode se afastar. As escolas não podem se afastar. A política não pode se afastar. Os sindicatos, as empresas, nada. Tudo, no fim das contas, está ordenado, está numa hierarquia na qual o topo está Nosso Senhor. Ele reina agora, aqui, neste momento. É isso que o Papa está querendo dizer. E é isso que essas passagens aqui do Antigo e do Novo Testamento vão trazer. Né? Ele reina sobre as nações. Né? E bom, é óbvio que depois a liturgia vai ter que refletir essa ideia. Né? Aqui, um pouco de São Tomás, só para dar mais autoridade ainda. Aqui, curioso só essa imagem, pelo que eu entendi, é um desenho, né? Um projeto do que depois seria um mosaico. Aqui diz que é em São João do Latrão, mas eu não fui atrás do mosaico feito, então não sei se eles fizeram o mosaico em si ou não, né? Mas é muito interessante, porque aqui tem de fato Nosso Senhor como rei, né, sentado no trono, e numa mão ele dá as chaves para a igreja e na outra ele dá um estandarte para um rei, né? Então dele emana o poder espiritual e o poder temporal. O poder espiritual ele deu para a igreja, o poder temporal ele deu para os reis, mas é dele que emana os dois, né? É bastante oportuna este mosaico aqui, né? São Tomás vai ensinar que Cristo deve reinar não só sobre os indivíduos, ele também vai ensinar isso, mas em todas as sociedades. Tudo aquilo que pertence à ordem do bem deve ser submetido ao governo de Cristo. O sacerdócio e a realeza pertencem ao Cristo, principalmente e segundo a natureza humana. São Tomás ensina que pela união hipostática, Cristo recebe não só o poder sacerdotal, mas também o poder real sobre toda a criação, né? Por ser Deus e homem, ele tem o poder que Deus tem e tem o poder que o homem tem, né? Então ele vai ter esse poder que emana dele, o temporal e o espiritual. Eu vou passar por essa passagem de São Tomás, acho que já consegui passar a ideia. É um vitral bonito, é em Londres esse vitral. Certo. Cristo então tem nele os três poderes, né, que cabem ao rei. O poder do legislador, toda a lei deriva dele, né? Tudo que é a lei, a legislação vai independer do consenso ou até mesmo da maioria, né? A lei verdadeira e vinculativa é aquela que está conforme ao que diz a lei de Nosso Senhor, né? Então, ele é a fonte da lei natural, como eu havia dito. Ele também exerce o poder judiciário. Em última instância, ele é quem vai nos julgar, né? E é ele quem nos pune também, né? Se for necessário. E não só no fim dos tempos, pune agora também, como nós vemos quase que ao longo do Antigo Testamento inteiro, quando a sociedade, quando o povo, quando aquele governo agia contra Deus, de certa forma, eles acabavam sendo punidos também. Não é de se Deus não muda, não é de se espantar que, ou não é difícil chegar à conclusão que talvez o mesmo esteja acontecendo agora, né? Então, Nosso Senhor também exerce o poder judiciário, não só nos fins dos tempos, mas agora também. E o poder executivo, dado que tudo está sob o seu domínio, todo o governo está submetido a ele de certa forma, não no modo figurativo, né? De modo objetivo. Então todos devem uma subordinação a ele e nada acontece sem que ele queira ou permita, certo? Então, a conclusão é que Cristo não reina só nas consciências individuais, mas também nas estruturas sociais, né? Para usar um linguajar bastante moderno. Realeza espiritual vai trazer a santificação pessoal. Esta realeza social vai trazer a submissão das leis, dos costumes, do ensino, da justiça, etc. Então, tem uma distinção clara aqui, e é errado limitar o reino a um só desses planos, né? Então, ele não deve reinar só espiritualmente, e não deve reinar também só socialmente, o que é mais difícil de acontecer, mas enfim, né? Mas é um erro ter essa distinção. Ele é rei dos dois. E o que o Papa está querendo enfatizar é
o segundo ponto, certo? Então ele cria a festa para combater o laicismo e trazer essa restauração da cristandade, né? Da época em que, de fato, os governos reinavam com Cristo. A escolha da data nós já comentamos, certo? Bom, e como era então, como é a liturgia que ele vai criar, né, para essa festa? Não vai ser só a missa, né? Vai criar também um ofício. Então, no dia de Cristo Rei, tem também vésperas, laudes, matinas, tudo de Cristo Rei. Vai pedir para que sejam compostos hinos para esses ofícios, né? Tem alguns hinos muito bonitos. E o tom das orações, nós vamos vê-las depois, coleta, secreta, comunhão, pós-comunhão, até mesmo das leituras, né? E dos salmos, vai ser muito explícito quanto à soberania de Nosso Senhor sobre as nações, sobre os povos, e o quanto estes povos, essas nações, legisladores, poderes temporais, etc., têm que se converter e se submeter a Nosso Senhor. É bastante claro, né? Nós vamos ver aí como fica. Bom, isso tudo até 69, né? Aí vem o concílio, né? É promulgado um novo calendário, e a partir deste novo calendário, e com a publicação de um novo lecionário, de novos próprios, a festa vai passar por alterações, né? A começar pelo nome, né? Então, antes era a festa de Cristo Rei, agora é a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Este adendo do universo não tinha. Esse desenho que eu peguei é o do folheto da Arquidiocese de São Paulo deste ano, 2025. Atualíssimo, né? Essa coisa meio Cláudio Pastro, assim. Lembrando que Nosso Senhor é rei, né? Uma festa tão solene, tão importante, que deram para ele até o último domingo do ano litúrgico, mas também não se esqueçam que é o dia da abertura da campanha nacional para a evangelização e o dia nacional do leigo, também, não podemos nos esquecer, né? Também é dia de Cristo Rei. Eles vão colocando, né? Um monte de coisa. E ela mudou o nome e mudou o dia, né? Foi transferida para o último domingo do chamado tempo comum, né? E com essa explicação, né, eu acho que é mais fácil, eu ia comentar, mas acho mais fácil ler o que diz aqui o Papa Paulo VI. Vamos lá, detalhe aqui o folheto. Segundo a autoridade máxima do próprio Papa Paulo VI, a festa de Cristo Rei não foi apenas alterada ou movida, ela foi substituída. No Calendarium Romanum, o documento que anunciou e explicou o novo calendário, o Papa escreve: a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ocorre no último domingo do ano litúrgico, em lugar da festa instituída pelo Papa Pio XI em 1925 e fixada para o último domingo de outubro. A palavra-chave é lugar, loco, que quer dizer em lugar de, ou em vez de. O Papa poderia simplesmente ter dito que a festa agora acontece em outra data, como fez com a festa da Sagrada Família, ou que está sendo transferida, do latim transfertur, como fez com o Corpus Christi, mas não foi este o caso. A solenidade do Novus Ordo é um substituto para a festa de Pio XI. Então veja, a linguagem escolhida, as palavras escolhidas indicam não que a festa foi movida, ela foi trocada. Não tem mais a festa de Cristo Rei. Agora é a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É outra coisa, é outra festa. Tá? Isso declarado no documento que muda, entre aspas, a festa de lugar. Essa festa de substituição foi colocada no último domingo do ano eclesiástico, aí já vou entrando na explicação, né, do artigo, para que, uma semana depois, inicie-se o advento, posição que enfatiza a dimensão escatológica da realeza de Cristo. O reino de Jesus Cristo, ainda que iniciado no tempo, está presente aqui como um mistério e de modo crucificado. O reino só será perfeccionado e plenamente manifesto no fim dos tempos, com sua segunda vinda. Por isso, a solene observância ocorre ao término do calendário eclesiástico, resumo de toda a história da salvação,
e símbolo do que esperamos, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, conforme a revisão feita. Certo? Então vejam, a festa não foi mudada de dia, ela foi alterada, é uma outra festa. Por quê? Porque não se quer mais falar daquilo que Pio XI queria que se falasse. Ele queria falar do reinado de Nosso Senhor hoje, né? Nos governos, nas nações, nas instituições. Não do reinado no fim dos tempos. Para falar do reinado de Nosso Senhor no fim dos tempos, joga a festa para o fim do ano litúrgico, que era aquele domingo que nós falávamos do fim dos tempos. Nós falamos no fim dos tempos. Nós falamos do juízo final. Eles vão falar também, e vai transformar esse domingo no domingo do Cristo Rei, porque só lá que Cristo vai reinar. Agora ele não vai reinar. Agora ele está crucificado, né? Agora nós vivemos o reinado de Cristo como que um mistério, né? Nós só vamos entender no fim dos tempos. Hoje não vai ter como ele reinar. Agora nós temos que esperar. No fim dos tempos, quem sabe ele reina, né? Vamos torcer. Torcer não, né? Ele prometeu, ele vai reinar. Mas veja que eles jogam para frente. Agora não temos que fazer nada. Agora é esperar, né? Então a festa é outra. Então também não dava para usar a mesma liturgia de antes. Então vai mudar. Tudo vai mudar, né? Não vai ser tudo, mas bom, enfim. Nós vamos ver aqui. Aqui ele faz um comentário bastante interessante, né? no artigo. Por que isso aconteceu? A explicação mais simples, na verdade, a única que se encaixa nos fatos, é que o aparente integralismo do Papa Pio XI tornou-se um embaraço para Paulo VI, Bonini e os progressistas das décadas de 60 e 70. Eles assimilaram a filosofia do secularismo e quiseram garantir que a liturgia não celebrasse a autoridade de Cristo sobre a ordem sociopolítica, nem a posição régia de sua igreja no mundo. A festa modernizada passou a tratar de questões espirituais, cósmicas ou escatológicas, com uma pitada de justiça social. A nova festa esvazia a original em seu significado interno. Os inovadores litúrgicos chutaram a realeza de Cristo para os fins dos tempos, para que não interferisse na fácil acomodação ao secularismo. Não era para eles o ensinamento potente da encíclica Vehementer Nos, de São Pio X. E aí ele cita que o Estado deve estar separado da Igreja é uma tese absolutamente falsa, um erro perniciosíssimo, indo contra o magistério da Igreja. Bom, os textos então vão ser modificados, vão ser retiradas qualquer alusões ao poder civil, aos juízes, aos governantes, aos legisladores, à missão de converter as nações, à submissão à autoridade da Igreja. Isso tudo vai ser limpo, né? A nova ênfase ao reino de Cristo espiritual, menos ligado à ordem social. Vamos entrar para ver então, por exemplo, na coleta, peguei aqui do nosso missalzinho e do folhetinho da Arquidiocese. Vejam, na festa do missal antigo: Senhor onipotente, que vos dignastes a reconstituir todas as coisas na pessoa do vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei-nos, por vossa misericórdia, que as nações divididas pela ferida do pecado se agreguem sobre o seu império santíssimo. A nova coleta: Deus eterno e todo-poderoso, que quiseste restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, até aqui está parecido, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e acabou, né? Não fala das nações divididas pela ferida do pecado, né? Qualquer referência a governo secular, nação, país, legislação, isso vai ser tirado, né? A oração original explicitamente pede a sujeição dos povos, né, ao império real de Cristo, né? Essa nova fala da criação libertada, né? As criaturas libertas da escravidão, para aí sim servir a vossa majestade. Que escravidão? Escravidão justamente desses governos? Eles não têm que ser escravos dos governos, né? Os governos têm que ser escravos de Nosso Senhor. Aqui, ofertório secreta no Rito Novo, não tem o que chamam de ofertório, a secreta, enfim, é meio confuso, mas enfim. A secreta vai dizer: nós oferecemos, Senhor, a hóstia da reconciliação dos homens. Fazei que aquele que imolamos neste sacrifício
conceda às nações a unidade e a paz. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina. Então veja, né, mais uma oração que vai falar, até o ofertório em cima, né? Pede-me e dar-te-ei as nações em herança para o teu domínio nos confins da terra. É bem enfático, né? Essa questão das nações, dos povos, né? A oração nova: oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, está parecido. Pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Não trocou, né? Porque eu queria que concedesse às nações, não aos povos. É sutil, mas é diferente. Os povos somos todos nós, né? É a ONU, né? A ONU são os povos, né? As nações é outra coisa, né? As nações é uma a uma, né? Na comunhão: o Senhor sentar-se-á como rei para sempre, o Senhor dará paz ao seu povo. E na pós-comunhão: havendo recebido do Senhor o pão da vida eterna, humildemente vos suplicamos a graça de militar na terra sob o estandarte de Cristo, para merecermos reinar com Ele no céu para sempre. Isso aqui tem um chamado grande ao anúncio do Evangelho, né? A pregação, a conversão das pessoas, né? Ele usa a palavra militar, né? Olha, nós temos que sair aí em combate, né? Temos que militar sob o estandarte de Cristo. Essa é uma figura bélica, né? Militar. A nova oração: saciados com o alimento da imortalidade, nós pedimos, Senhor, que, gloriando-nos de receber os mandamentos de Cristo, o Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Então, assim, aí tira, não tem nem o que pôr no lugar, só tira essa referência, não é mais bem-vinda, né? Esse conceito de militância e combate público é substituído por harmonia, uma obediência interior, né? Essa ênfase fim dos tempos, mais escatológica, né? Certo. Bom, aqui a capa do folheto, né? Já tinha colocado o desenho, mas eu coloquei aqui para destacar também. Tem essa coisa aqui, não está no missal, né? Mas enfim, que depois da chamada saudação tem esse comentário, né? Que é do padre ou do animador, né? Então tem a música, aí tem a saudação, né? O Dominus Vobiscum, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aí esse comentário feito pelo padre ou pelo animador no dia da nova festa de Cristo Rei. Irmãos e irmãs, ao longo de todo o ano litúrgico, contemplamos o mistério de Cristo, que por amor à humanidade se fez homem, anunciou e tornou presente o reino do Pai, entregou-se na cruz, morreu e ressuscitou, dando-nos de modo definitivo o seu Espírito Santo. Assim, o Senhor estabelece o seu reino de amor, paz, esperança e liberdade. Peçamos a graça de viver à altura desse reino, acolhendo sempre a ação divina ao nosso favor. Rezemos pelos leigos e leigas que, assumindo o seu batismo, colaboram no anúncio deste reino celeste nas diversas realidades deste mundo. Do reino celeste, né? Não do reino agora. E aí fala dos leigos e leigas porque é o dia do leigo também, né? Tem Cristo Rei e tem o leigo, né? Mas veja, quando ele vai falar aqui que Nosso Senhor tornou presente o reino do Pai, foi só enquanto ele estava... foi só 2000 anos atrás, né? Porque ele se fez homem, anunciou e tornou presente o reino do Pai, aí ele se entregou na cruz, morreu, e aí ele deixou o Espírito Santo. Ele levou embora com ele o reino, né? Pelo jeito, né? Não tem reino aqui, o reino é só o reino celeste, né? Aqui. Bom, e no breviário, né? Para os religiosos aí foi também bastante... Não passou incólume, não passou desapercebido, né? Tem 3 hinos que foram compostos para o ofício divino, para essa festa. É uma festa relativamente nova, né, na história da igreja. O Papa pediu para compor esses 3 hinos bastante bonitos: Te Secolorum Principem, Aeterna Imago e Vexilla Christus Inclita. Teria que talvez pegar depois com as irmãs, não sei, ver com calma o texto dos hinos, são muito bonitos, mas aqui vai seguir a mesma linha, né? O que der para mudar, para suavizar, eles vão suavizar, o que não tiver como, eles vão tirar.
A ponto do último hino, né, o Vexilla Christus Inclita, ele foi inteiro removido. Ele não está. Né, o hino de Laudes, se eu não me engano, ele foi removido e foi colocado outro. Né? Nós vamos ver aqui. Então, para o hino de vésperas, o hino original dizia, né? A turba maligna exclama: não queremos que Cristo reine. Nós, porém, jubilosos, te proclamamos o Rei Supremo de todos. Foi alterado para: os exércitos celestes te adoram prostrados e te louvam com hinos. Nós, porém, jubilosos, te proclamamos o Rei Supremo de todos. Então, não tem mais turba maligna, né? Só tem os exércitos celestes, né? Outro verso: que os dirigentes das nações te honrem publicamente, que mestres, juízes, leis e as artes espelhem a tua glória. Isso foi tirado. Esse não tinha como adaptar. Então esse foi removido. Essa estrofe pula. Não tem. Brilhem sob o teu domínio as insígnias dos reis a ti dedicadas. Essa também nem tentaram. Tira. Não tem. Jesus, a ti seja a glória, tu que governas os cetros do mundo, com o Pai e o Espírito de amor pelos séculos sem fim. Aí aqui deu para mexer, eles deixaram: Jesus, a ti seja a glória, tu que governa todas as coisas com amor. Não é mais os cetros do mundo, são todas as coisas com amor. E aí termina igual. Agora, no hino de Matinas, Eterna Imago Altissimi, tem aqui um verso no começo: tu, somente antes dos séculos, és a esperança e o centro dos tempos, a quem o Pai, com todo direito, confiou o supremo cetro das nações. Ficou: tu, somente antes dos séculos, és a esperança e o centro dos tempos. Até aqui está igual. A ti nos submetemos de boa vontade, tu que, com pleno direito, governa todos. Não tem mais cetro do mundo, né? Nosso Senhor ele não é rei, ele nos ajuda, né? Ele está lá para qualquer coisa, se precisar, chama, né? Ele não é rei. A ti nos submetemos de boa vontade, tu com pleno direito governa todos. Esta é a felicidade dos cidadãos, estar sujeitos às tuas leis. Aí já é demais, né? Tira. Esse não dá. Corta. Ainda na Eterna Imago Altíssimo, de novo, né? O mesmo começo: Jesus, a ti seja a glória, tu que governas os cetros do mundo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mesmo verso de antes, mas eles vão mudar para outra coisa, né? Pai, a ti e ao Paráclito seja perpétua a glória por Cristo, que nos resgata com seu sangue e nos conduz aos reinos do céu. Estava indo bem até o resgata com seu sangue, né? Mas nos conduz aos reinos do céu, ainda que seja verdade, está imbuído deste sentimento, né, de um reino distante, né, de um reino celeste, né? Não num reino da sociedade agora. E aí o último, o Vexilla Christus Inclita de Laudes. Aqui eu coloquei, não espero que vocês vejam claro, mas peguei lá do site de Gregoriano, que quem canta consulta aí. Mas essa é a letra, é bastante bonita. O estandarte glorioso de Cristo se desfralda amplamente em triunfo. Povos, vinde suplicantes e aplaudi o Rei dos Reis. Ele não submeteu reinos por derrotas, nem pela força e pelo medo. Elevado no madeiro da cruz, atraiu todas as coisas pelo amor. Ó cidade 3 vezes bem-aventurada, onde Cristo reina legitimamente e onde se cumprem fielmente os mandamentos que vêm do céu para todo o mundo. Não ardem armas ímpias, a paz mantém firmes as alianças, a concórdia sorri e a ordem civil se mantém segura. A fidelidade protege os matrimônios, a juventude floresce íntegra, os lares castos prosperam em virtudes domésticas. Que essa luz tão desejada brilhe para nós, dulcíssimo Rei, e alcançada a paz puríssima, que o mundo submisso te adore. Jesus, a ti seja a glória, tu que governas os cetros do mundo com o Pai e o Espírito do amor, pelos séculos sem fim. Amém. É bem bonito, né? É um resumo do mundo onde Cristo reina, né? Mas não de um mundo escatológico, fim dos tempos, espiritual, pós-juízo final, do mundo agora, né? Onde tem lares, matrimônios, alianças, ordem civil. Bom, deste hino aqui não ficou nada. Esse não tinha como salvar. Tiraram e colocaram outro, que é este Iesu, Rex Admirabilis. Então o novo hino aqui
Jesus, Rei admirável e triunfante, né? Triunfador, triunfante, nobilíssimo, doçura inefável, totalmente desejável, Rei das virtudes, Rei da glória, Rei célebre pela vitória, Jesus, doador da graça, honra da corte celestial. O coro do céu te proclama e repete teus louvores. Jesus alegra o mundo e nos reconcilia com Deus. Jesus reina na paz que supera todo entendimento. A alma sempre deseja essa paz e se apressa em fruir nela. Vejam que também não tem nada de um reino concreto hoje, de um reinado atual de Nosso Senhor no nosso tempo, né? Governando as nações, os séculos, os legisladores, os mestres, os juízes. Esse reino que existe não foi feito para essa festa. Este novo? Ele foi encaixado no breviário novo. Ele, na pesquisa não apareceu que foi feito para ela, foi colocado no breviário no lugar do outro, mas provável que já, até porque ele é de fato um hino bonito. Ele só talvez não enfatize aquilo que a festa deveria ou se imaginava enfatizar, né? Ele fala sobre outro aspecto, né? Bom, eu fiquei com receio de invadir muito o tempo. É curto mesmo, os conceitos são simples e as alterações são bastante claras e objetivas, mas acho que é importante aqui ver como a coisa foi alterada e como, se você for, veja, né, aquilo que aquele padre fala naquele comunicado para a paróquia dele é simbólico, né? Não só ele não faz ideia de que a festa tinha uma razão de ser na data em que ela estava, mas muito mais do que isso, né? Ela queria dizer alguma coisa que não é o que ela diz hoje, né? É importante entender então que a festa foi substituída, foi trocada. Hoje não se quando se faz a festa de Cristo Rei, não está se proclamando o mesmo Cristo Rei que Pio XI queria que se defendesse, que se proclamasse. E a liturgia obviamente vai refletir isso. E como Pio XI sabiamente escolheu uma festa para que a liturgia ensinasse e moldasse através do que a gente sempre fala, né, do lex orandi e lex credendi, mudou-se também na festa de Cristo Rei a lex orandi, se mudou a lex credendi, né? Hoje a igreja não luta, não acredita nesse Cristo Rei que governa hoje as nações, né? Ela luta e defende um Cristo que um dia vai reinar no fim dos tempos, né? Mas não hoje. Certo? Acho que era isso. É bem simples, mas a data é oportuna, né? Os 100 anos. Mais uma das coisas que infelizmente mudou. Certo? Alguma pergunta, comentário, dúvidas? Não? Então, ótimo. Ganhamos 15 minutos. Padre, o senhor reza, então? Graças, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São bendição, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo.